Pessoal, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai estudar o livro de Daniel, capítulo 7. Eu vou ser bem sincero, para a gente estudar o livro de Daniel, capítulo 7, a gente precisaria de algumas horas, muitas horas. Tá? Se a gente for querer todos os detalhes de data, da profecia. Então é muito tempo falando sobre isso. Mas a gente vai fazer um resumo geral e pegar o que tem de mais interessante para a gente. Na realidade, eu sempre falei para vocês, até o capítulo 6 de Daniel, ele falou de história, e a partir do capítulo 7 agora vem bastante profecia, tá? Eu sou um estudioso da Bíblia, como falei para vocês, eu não defendo placa de igreja, eu gosto de estudar a Bíblia, e a gente vai meditar sobre Daniel capítulo 7 hoje. Na realidade, Daniel capítulo 7 ele deveria estar depois de Daniel capítulo 4. Porque na realidade, quando a gente estudou Daniel capítulo 6, Daniel estava com 82 anos. E ele não segue uma cronologia os capítulos, tá bom? Então, Daniel capítulo 7, Daniel estava aproximadamente com 60 e poucos anos. É aproximadamente 552 anos antes de Cristo. E ele acontece logo depois de Daniel capítulo 4. Tá bom? Eu não vou ler todo o capítulo aqui, eu vou ler algumas partes. Eu vou contar um pouco da história de Daniel capítulo 7. Aí depois você lê em casa, tá? Até por consulta, é legal você estudar, tá bom? Isso não é uma ideia formada, porque profecia, quando a gente fala de profecia na Bíblia, profecia a gente só sabe se está certo quando a profecia acontece, tá bom? Então, quando a gente fala assim, isso é uma profecia, então tem várias ideias sobre a profecia, tá? Os teólogos dão várias ideias sobre as profecias. Então, eu até gosto de data, eu até gosto de datas assim, de ver o período que foi escrito, quando foi escrito, o que vai acontecer, mas eu não me ligo muito em data, eu me ligo mais na mensagem, tá bom? Na realidade, a profecia bíblica, a Bíblia é dividida em vários livros, né? Salmos, história, leis, e tem os livros proféticos. Na realidade, as profecias, elas são, é usado muito símbolo para falar. E hoje, nesse livro de Daniel, ele já é o reinado de Belsazar, o filho, o neto de Nabucodonosor, ele que está reinando. E agora Deus dá um sonho para Daniel, tá? Eu não vou ler tudo, depois você lê aí, eu vou explicar mais ou menos e vamos entrar no texto básico. Na realidade, profecia, por que a Bíblia foi escrita em profecia? Porque se ela tivesse sido na linguagem normal, ela não teria chegado até aqueles que querem conhecer a verdade, né? Nós estamos num grande conflito do bem contra o mal. Então, a linguagem profética foi dada por Deus para que ela chegasse até a gente e através de pessoas que estudam a Bíblia, que oram em oração, que estão em oração, eles vão estudando e vão revelando essas profecias, tá bom? É que nem quando Jesus falou: examinais as escrituras, porque elas testificam de mim. Então, João Batista sabia que Jesus vinha cumprir a profecia, mas muitos judeus não sabiam, né? Não todos, grande parte não cria nisso. Então, a profecia ela foi dada para quem estuda a Bíblia, tá bom? O livro de Daniel tem um sonho e ele sonha com 4 animais. O primeiro animal é um leão com 2 asas. O segundo animal é um urso com 3 costelas na boca. O terceiro animal é um leopardo com 4 asas. E o quarto animal, ele sonha, no sonho dele, é um animal terrível e espantoso, cujos dentes são de ferro e as unhas são de metal. Esse sonho de Daniel, capítulo 7, é o mesmo sonho de Nabucodonosor, capítulo 2, da estátua, da cabeça de ouro
representando Babilônia, o peito e o braço de prata. A gente estudou em Daniel capítulo 5 e 6, onde os medos e os persas invadiram Babilônia e derrubaram o reinado babilônico. Depois dos medos e os persas vem Alexandre o Grande, e depois de Alexandre o Grande vem quem? Vem o Império Romano, ok? Então o sonho de Daniel é o mesmo sonho. O leão com duas asas representa a Babilônia. Se você procurar no Google, o símbolo mais usado em Babilônia era o leão. O urso, que depois vem com 3 costelas na boca, é o Império Medo, são os medos e os persas, tá? Os medos, o rei Dário, e os persas, o rei Ciro. E essas 3 costelas na boca representam os 3 reinados que eles derrotaram: a Síria, o Egito e mais um reinado, tá? E depois, o leopardo com 4 asas representa o reino de Alexandre o Grande, que ele teve uma conquista muito rápida e morreu muito rápido também, tá? Então é tudo representativo. Isso tem data, isso que você pode estudar, tal. Eu não me ligo muito nisso. Eu até estudei, mas eu gosto do cerne da mensagem. Esse animal terrível e espantoso que Daniel chama a atenção, ele sonhou que esse animal tinha 10 chifres, tá? E desses 10 chifres subiu um outro chifre que tinha boca de ser humano e olhos de ser humanos e que blasfemava contra Deus. E quando subiu esse outro chifre, 3 chifres caíram. Isso chamou a atenção de Daniel no sonho. O leão não chamou a atenção porque ele já sabia. O urso também não chamou a atenção porque ele já sabia. O leopardo de 4 asas também não chamou a atenção, mas o quarto animal, terrível e espantoso, chamou a atenção de Daniel. É nesse animal que a gente vai ler um pouquinho aqui. Em Daniel capítulo 7, verso 15, fala assim, 7, verso 15. Pega a tua Bíblia aí, capítulo 7, verso 15. Fala assim: eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizavam. Então eu me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado daquele sonho. O sonho do leão, do urso, do leopardo e desse animal terrível e espantoso. Esse sonho, o sonho completo, acaba que coloca-se uns tronos, assenta-se o ancião de dias, que significa o próprio Deus Todo-Poderoso, e vem Jesus Cristo e faz o julgamento. Então, Daniel capítulo 7 está falando da profecia bíblica desde Babilônia até o reinado de Jesus, quando ele voltar. Ok? É isso que está falando. E isso aterrorizou, Daniel ficou perturbado com isso. No verso 16, fala assim, o anjo fala para Daniel, Daniel ficou agitado e perguntou para o anjo o que era aquela visão que ele estava tendo. Aí o anjo fala para ele no verso 16, ó. Verso 16. Não, no verso 15 ainda. Não, verso 16. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado do que tudo era aquilo que eu tinha visto. Ele me respondeu dando esta interpretação. Verso 17. A interpretação do sonho. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Ok? Qual reinos? Os 4 reinos? Babilônia, Medos e Persas, a Grécia e Roma. Ok? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre. Para todo sempre. O resumo do sonho é esse. 4 animais terríveis e espantosos, 4 reinos que reinarão a terra, mas os santos do Altíssimo, a gente vai saber quem é os santos do Altíssimo, receberão o reino, ok? Verso 19, aqui começa. Então eu, Daniel, quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas
e pisava tudo que passava pela frente. Daniel, o que chamou a atenção foi o quarto animal, terrível e espantoso. Ok? Verso 20. Eu também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O animal tinha 10 chifres e depois caiu 3 e subiu um. Ok? O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Esse chifre, ele tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Verso 21. Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava. Esse chifre guerreava contra os santos e os derrotavam, tá? Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos, do Altíssimo. Chegou a hora deles tomarem posse do reino. Esse é o sonho de Daniel que chamou a atenção dele. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Então, o quarto reinado, depois de todos os reinados, isso é história, tá bom? Você estuda a história, esquece a Bíblia e vai na história. O quarto reino, na Babilônia, Médios e Persas, os Médios e Persas, Grécia e Roma papal. O quarto reino é Roma imperial, ok? Roma imperial. Ele fala assim, verso 23. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando e pisando em todos. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Eu quero que você frise agora em Daniel 7:25. Todo o contexto de Daniel capítulo 7 está em Daniel 7:25. Se eu não entender Daniel 7:25, eu não vou entender de chifre, e eu não quero saber de chifre também, eu não quero saber de leão, de leopardo, eu quero saber da mensagem central de Daniel. Esse chifre pequeno que se levantou, que tinha olhos e boca, vai falar assim, ó. Ele falará contra o Altíssimo. Esse chifre se opõe contra tudo que é de Deus, ok? Oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Vou parar com você aqui, quero meditar agora com você. Presta atenção. Não quero falar de data porque não daria tempo de falar de tudo. Eu até posso mandar depois em vídeo para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção em Daniel 7:25. Esse chifre pequeno, ele se levantou, ele falou contra o Altíssimo, ele perseguiu os santos do Altíssimo e ele mudou o tempo e a lei. Se eu não entender todos esses itens, eu não vou entender Daniel. O que é falar contra o Altíssimo? O que é falar contra o Altíssimo? Deixa eu explicar para você o que é falar contra o Altíssimo. Os mandamentos, eles foram resumidos em 2, né? Eu já cansei de ouvir isso daí. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amar a Deus sobre todas as coisas não existe na Bíblia, tá bom? As pessoas citam esse mandamento, mas eu até entendo. Eu até entendo. Jesus falou assim, ó. Quando Jesus encontrou com o escriba perguntou para ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele citou Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ele falou assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único e não há outro além dele. E o primeiro mandamento dos 10 mandamentos é não terás outros deuses diante de mim. Então, resumindo, eu vou aceitar que amar a Deus sobre todas as coisas
É verdadeiro, porque Jesus chegou a citar: se você amar o seu filho, a sua mulher, os seus amigos, o seu dinheiro, a sua casa, mais que ele, você não é digno de entrar no céu. Então, olha só como, ó, falar contra o Altíssimo. Quem é o Altíssimo? O Altíssimo. Se eu não for para o livro de Gênesis, eu não consigo entender Daniel capítulo 7, verso 25. Eu tenho que ir para o livro de Gênesis, porque lá é o princípio de tudo. Lá é o princípio da criação. Para um pouquinho para pensar. Olha, a teoria de Darwin, presta atenção. Nas escolas, os nossos filhos aprendem que nós somos uma evolução dos macacos. Não é isso? É ensinado isso nas escolas. Pelo menos quando eu estudava agora eu não tenho filho na escola. Quem tem filho na escola aqui pode postar se é isso que estão ensinando ou se já mudaram. Mas na minha época ensinava a evolução, que nós viemos do macaco. Vamos supor que nós viemos do macaco. O macaco veio de onde? Eu estou supondo que nós viemos do macaco. De onde veio o macaco? Para quem crê na Bíblia, nós vamos agora para o livro de Gênesis. Pode abrir a sua Bíblia lá, que nós vamos ficar bastante tempo lá em Gênesis capítulo 1. E eu quero que você leia comigo. Quero que você leia junto comigo. Quem crê na Bíblia, crê que o Altíssimo, que esse chifre pequeno fala contra, ele é o nosso Criador. Você já imaginou para pensar que ninguém possui as suas digitais? Você já imaginou, pensando aqui, na nossa mente finita, que o nosso DNA é diferente de todos? Você já imaginou para pensar que de bilhões e bilhões de seres humanos que tem na face da Terra, não existe uma pessoa igual a você? Você já imaginou que você é um vencedor porque você venceu a primeira corrida da tua vida, aonde milhões e milhões de espermatozoides estavam correndo para entrar naquele útero, e você chegou na frente de milhões e milhões de espermatozoides. Você já imaginou que aquele micro espermatozoide, em 2, 3 semanas, ele já conseguiu formar todo o corpo do feto, com dedo, com pulmão, com coração, com tudo? Você já parou para pensar? Então eu quero levar a sua mente para você agora crer quem é o Altíssimo. Porque veja bem, de nada eu adianta ler a Bíblia e fazer estudo e ficar criticando e apontando o dedo para os outros se eu não amar. O amor é o princípio de tudo. Então, veja bem, eu sou único para Deus. Não existe outro Eduardo na face da terra. Se Deus me perder, Deus perde tudo. E Deus quer que eu me converta. Deus quer que eu ande nos teus caminhos. A Bíblia inteira vem Deus perseguindo o homem e corrigindo o homem e o homem fugindo de Deus, porque a gente não entende quem é o nosso Criador. Esse chifre pequeno vem falando contra o nosso Criador. E a gente tem que saber quem é esse chifre pequeno. Sim, mas primeiro eu preciso saber quem é o meu Criador. O Criador. Olha, se esse mundo veio de uma explosão, como falam, se nós viemos do macaco, não dá para crer nisso. Me explica como é que é feita a fecundação do ser humano, gente. Você já parou para pensar nisso? Né? Que você entra minúsculo e daqui a pouco você nasce. Deus prepara o neném da maneira correta. Então, é fé. Não tem como. Ó, vamos lá em Gênesis capítulo 1. Vamos lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Abre a sua Bíblia aí. Eu quero que você entenda uma coisa comigo. Em Daniel 7,25, nós vamos saber quem é o Altíssimo, o que é a mudança do tempo,
o que é a mudança da lei e quem são os santos. Só isso. Então nós vamos saber quem é o Altíssimo. Eu já te dei uma prévia de quem é o Altíssimo. Ele é o nosso Criador. É a ele que a gente tem que se achegar. O primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa palavra, no princípio, eu gosto sempre de estudar qual a palavra que tinha no original. O Pentateuco foi escrito por Moisés, né? Temos até histórias arqueológicas que provam isso, né? Quem quiser, escuta os vídeos do arqueólogo Rodrigo Pereira da Silva. Ele tem meu sobrenome. Rodrigo Pereira da Silva, sensacional. É um arqueólogo que ele prova a existência de Moisés com a arqueologia, né? Ciência e Bíblia. E essa palavra no princípio, na realidade, o termo usado em hebraico deveria estar escrito assim, ó, em um determinado ponto da eternidade, Deus criou os céus e a terra. Entendeu? Porque, presta atenção, o Pai, o Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor, aquele que em João 3,16 fala assim, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. O Pai deu o seu único filho. Esse Pai, num determinado momento da eternidade, ele criou a terra. E eu sou bem curioso com isso. Eu acredito piamente, a Bíblia tem alguns 3 ou 4 versículos que falam do universo e que existem outras habitações em outro universo. Não estou falando de marciano, tá? Estou falando de existe. Nós não somos a belezura do universo, não. O universo é muito grande. O planeta Terra é um ponto no meio da imensidão. Então eu acredito piamente que existam outras civilizações. Eu acredito. A Bíblia não fala diretamente, mas indiretamente ela dá a entender nisso. Então veja bem, essa palavra no princípio, ela fala assim, no princípio, então não é no princípio. Em um determinado ponto da eternidade, né, Deus criou o céu e a terra. Verso 2. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou ele de noite. Passaram-se tarde e manhã, e se foi o primeiro dia. Esses versículos nós vamos entender a mudança do tempo. Você só vai entender a mudança do tempo se você entender isso daqui. O que é a mudança do tempo? Eu quero fazer uma pergunta aqui, e eu creio que vocês estejam me escutando. Me digam uma coisa. Que dia é hoje da semana? Hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Que dia é hoje da semana? Vocês conseguem escrever aqui embaixo para mim? Que dia que é hoje da semana? Vou aguardar um minutinho. Vocês sabem me dizer que dia é hoje da semana? A Ana falou que é sábado. Todo mundo crê que é sábado hoje? Eu fui ensinado que sábado é amanhã. Hoje não. Todo mundo crê que é sábado hoje? A Aline também acha que é sábado. Então eu tô ficando doido. Meu pai me ensinou que hoje é sexta-feira. Carol também falou que hoje é sábado. Caísma falou que hoje é sábado. A Adriana falou que é sexta-feira. Aí, Adriana, é isso daí. É isso daí. Sexta-feira. O Johan disse que é sexta-feira também. É isso que eu quero chegar. Eu quero chegar nesse consenso. Presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Aquele chifre pequeno iria mudar o tempo. O tempo. Mas a mudança não tem nada a ver esse negócio de sábado depois do pôr do sol. Tem, porque o Criador
o Criador... Ah lá, a Regina falou que é sexta também. Nós só vamos entender isso com Gênesis capítulo 1. A importância de saber que hora que o dia vira tem que estar em nossas mentes para a gente entender Daniel 7:25, a mudança do tempo. Eu acabei de ler Gênesis capítulo 1, mas eu quero que você leia de novo na sua Bíblia. Gênesis 1, verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Não foi? Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Então Deus quis dizer assim, o sol é dia. E quando o sol vai embora, é noite. Ok? Quando o sol vai embora, é noite. Por que é importante você entender esse princípio de dia e noite? Tá vendo? Tem várias pessoas aqui, esse grupo aqui não está no consenso, crendo que hoje é sábado. Quando Deus criou o mundo, é só você ler a Bíblia direitinho aqui, ó. Deus começou a criar o mundo e ele fala assim, ó, houve tarde e manhã e mais um dia. Quando Jesus foi perguntado quantas horas tinha o dia, ele falou assim, o dia tem 12 horas. Ele não quis dizer que o dia, o complemento de luz e trevas tem 12 horas. O dia com o sol tem 12 horas, o sol vai embora, se põe, e a noite tem 12 horas. Quer ver como que eu vou te explicar? As palavras são mais fáceis de explicar. Presta atenção. Que hora que a gente comemora a virada do ano? Escreve para mim aqui. Que hora que a gente comemora a virada do ano? Escreve aqui embaixo para mim. Tem o fim do ano. Que hora que a gente comemora essa virada do ano? Pode escrever. Eu quero escutar. Quero ver o que vocês pensam. Que horas que a gente comemora a virada do ano? Que a gente vai para a praia, ver os rojões. Meia-noite. A Carol falou meia-noite. A Ana falou meia-noite também. Meia-noite. Bom, eu acho que essa resposta ela vai ser unânime. Tem alguém que comemora a virada do ano às 18 horas da tarde aqui? Ah, 0 hora. 0 hora e meia-noite é isso aí. É meia-noite, né? A gente conhece por meia-noite. Né? É isso aí. Tem alguém que comemora a virada do ano às 18 horas aqui? Não tem, né? Ó, presta atenção. Quando você era pequenininho, e a sua mãe mandava você comprar meia dúzia de ovos, quantos ovos vocês traziam no saquinho? Quando vocês eram pequenos, a mãe falava assim, vai na venda, pega a caderneta, eu sou da época da caderneta, pega a caderneta e vai na venda e compra meia dúzia de ovos. Quantos ovos vinham dentro do saquinho? Quando a sua mãe mandava você comprar meia dúzia de ovos? 6 ovos. 6 ovos, todo mundo vai responder. Eu quero que você entenda o princípio do poder da palavra. Então, veja bem, se você vai comprar meia dúzia de ovos, é sinal que uma dúzia, quantos ovos tem? 12 ovos, ok? Ora, se a virada do ano comemora meia-noite, quantas horas da noite já se passaram? Se a virada do ano comemora a meia-noite, quantas horas da noite já se passaram? Já se passaram 6 horas. Então quer dizer que meia-noite já se foram 6 horas da noite, e da meia-noite às 6 da manhã restam mais 6 horas para vir o dia. Isso é princípio bíblico. O meu avô olhava a hora pelo sol, pela sombra. O princípio bíblico está em Gênesis capítulo 1.
E deu tarde, ó, deu tarde e manhã e mais um dia. O dia começa no pôr do sol. Então, na realidade, hoje, às 18 horas, começou o sábado. Nós vamos ter 12 horas de noite, 12 horas de dia e o ciclo acaba. Ah, Eduardo, por que você está falando isso? É porque a Bíblia fala. Deus falou assim, eu vou criar a luz. Deus criou a luz e chamou de dia. Deus criou a noite e chamou... Deus viu as trevas e criou a noite e chamou de noite. E ele juntou o dia com a noite. E Deus falou para mim e para você assim, olha, a virada acontece à tarde e amanhã. Mas quem que ensinou pra gente que a virada é à meia-noite? Pessoal, para pensar um pouquinho. Tá vendo como a gente tem divergência? Isso não é minha ideia, isso é o que a Bíblia fala. Se você ler Gênesis capítulo 1, você vai entender. Leia aqui, ó, vamos ler de novo. Quero que você leia na tua Bíblia. Ó, verso 4 de Gênesis. Verso 4, capítulo 1, verso 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se tarde e manhã e foi-se o primeiro dia. Então, para Deus, a virada do dia acontece com o nascer do sol e com o morrer do sol. Sabe por quê? Porque Deus é o regente. Ele é o Altíssimo. Ele é assim. Por isso que você vê os adventistas guardando o pôr do sol e não trabalhando hoje após as 18 horas. Porque hoje já é o sábado. Entendeu? Porque Deus, tarde e manhã e um dia. Essa é a concepção de Deus que ele queria que nós entendêssemos isso. Mas a gente foi ensinado errado. Tanto é que aqui tem pessoas... Eu creio hoje, pela Bíblia, que hoje é sábado. Nós vamos ter as 12 horas noturnas, as trevas, vamos ter as 12 horas diurnas, e amanhã às 18 horas já é domingo. Entendeu? Olha, nós acreditamos que o primeiro dia da semana chama segunda-feira. Segunda-feira. Pensa naquilo que eu te falei, na virada da noite. Entendeu? A virada da noite é a meia-noite. Meia-noite. Meia. Às 18 horas, ó, já foi meia-noite. E tem mais meia para acabar, tá? O dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. É isso que o Eterno queria. Então, esse inimigo, esse chifre pequeno de Daniel, falou que esse inimigo mudaria o tempo. A mudança do tempo está nessa discordância, onde eu fiz a pergunta, nesse grupo de pessoas que estão aqui. Uns creem que hoje é sábado e outros creem que hoje é sexta-feira. Mas falando biblicamente pela palavra de Deus, após as 18 horas é sábado. O sábado começa hoje, no pôr do sol, já foi. Nós estamos aí a 2 horas e 37 do dia de sábado. Ok? Tá? E você vai entender o porquê dessa mudança. Eu disse, ó, aí vem o meu questionamento, olha. Como estudar profecia se eu não entendi nem que hora que vira o dia e a noite? Entendeu? É muito, se você não entender o simples, você não vai entender o complicado, porque as coisas de Deus, elas são simples. Elas são simples, tá? Estuda Gênesis e você vai ver, ó, quer ver, ó? Vamos ler mais um pouquinho, pega a tua Bíblia. O verso é Gênesis 1, verso 6. Gênesis 1, verso 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram embaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Verso 8.
Ao firmamento, Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e passaram-se a manhã e veio o segundo dia. Deus está falando do ciclo de 24 horas. Veio tarde e veio amanhã e veio o segundo dia. O judeu, na realidade, ele dá bom dia e boa noite. Não tem boa tarde. Boa tarde é invenção humana. Entendeu? Jesus falou assim, ó, o dia tem 12 horas. Essa passagem do dia tem 12 horas, vamos ler essa passagem? Deixa eu achar essa passagem aqui, onde Jesus fala que o dia tem 12 horas, para você começar a entender, estudar um pouco mais esse... Abra a sua Bíblia, depois nós vamos voltar para Gênesis. João, capítulo 11. Abre em João, Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 11. João 11. João 11. Logo depois de Mateus, Marcos, Lucas, vem João, tá? Não, vamos ver aqui, é João 11, 9. João 11, 9. João capítulo 11, verso 9. João vem logo depois de Mateus. João é logo depois de Mateus. Ó, nós vamos ler a partir do verso 8, tá bom? Tem o Jorge Luiz Ferreira, JL Ferreira. O dia não é das 6 da manhã às 18 da tarde? Isso mesmo. O dia é considerado das 6 da manhã às 18 da tarde, ok? É isso. De trevas, que Deus chama de noite, é das 18 às 6 da manhã, tá bom? É isso aí, Jorge, é isso aí. Lucas 11, verso 8, fala assim. Lucas 11, verso 8. Abra a tua Bíblia e leia. Fala assim. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. E assim mesmo vai voltar para lá? João 11 está falando de Lázaro. Que Lázaro estava para morrer e Jesus falou, não, vamos voltar lá de novo lá. E no verso 9, Jesus respondeu assim, presta atenção no verso 9. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Está na Bíblia, ele fala assim, o dia não tem 12 horas? Você pode perguntar para qualquer pessoa hoje, falar assim, quantas horas tem o dia? Quantas horas que a pessoa vai responder? Escreve aqui embaixo para mim. Se você perguntar para qualquer pessoa hoje que não entenda da Bíblia, quantas horas tem o dia, quantas horas ela vai falar que tem? Escreve aqui para mim o que você pensa. Para a gente pensar junto. Se você fizer uma pergunta para a pessoa e perguntar quantas horas tem o dia, quantas horas ela vai falar para você que tem o dia? Alguém quer responder aqui? 24 horas. Se você perguntar para qualquer pessoa que não entenda da Bíblia e que está sendo enganada no tempo, olha o chifre pequeno de Daniel. Não adianta eu falar de data lá de Medo-Persa, de Grécia, asa do leopardo com 4 asas velozes, Alexandre o Grande morreu com 33 anos, é história, isso aí você vai estudar. 24, isso, Ana. Qualquer pessoa que você perguntar hoje, ela vai falar que o dia tem 24 horas. Mas Jesus, em João capítulo 11, verso 9, fala que o dia tem quantas horas? João fala que o dia tem... Jesus fala que o dia tem quantas horas? João capítulo 11, verso 9. Jesus fala assim, ó. O dia não tem 12 horas? 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz.
Então Jesus falou que o dia tem 12 horas. O Jorge não deve ter acompanhado o estudo do começo, mas pode me chamar no particular depois, eu vou deixar meu WhatsApp, que a gente converse, senão para o estudo. Presta atenção. Jesus falou que o dia tem 12 horas. Por que Jesus falou que o dia tem 12 horas? Jesus falou que o dia tem 12 horas porque ele estava lá na criação com o Pai. Sabe por que ele estava na criação? Volta lá em Gênesis. Volta lá em Gênesis. Volta lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 29. Gênesis 1, 29. Sabe por que Jesus falou que o dia tem 12 horas? Porque quando o pai dele falou, haja luz, e Deus viu que a luz era boa e chamou de dia. E Deus viu, chamou as trevas de noite, e separou o dia das trevas. Houve tarde e manhã e mais um dia. Houve tarde e manhã e mais um dia. Eu quero te explicar que Deus ensinou que a virada do dia acontece no nascer e no morrer do sol. O dia nasce quando o sol vai embora. Então, hoje, às 18 horas, começou o sábado. Esse sábado vai e acaba amanhã às 18 horas. É um ciclo de 24 horas. Houve tarde e manhã e mais um dia. Quando Deus fala assim, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, quem estava lá com ele? Quem estava lá com o Pai? O apóstolo Paulo fala assim, tudo foi feito por ele e para ele. Nada do que tem aqui não foi feito por ele também. Jesus estava em toda a criação com o Pai. Jesus é unigênito de toda a criação, é o primogênito de toda a criação. Ele é o único da espécie, ele é a palavra em hebraico quer dizer monogamês, é o único, ele saiu do Pai, né? É o Deus encarnado, vamos dizer assim. Ele se fez carne. Então, Jesus estava na criação. Jesus estava com o Pai e ele entendia o que era dia e o que era noite. E nós somos enganados. Ah, a virada do ano é a meia-noite. Não. A palavra já está dizendo meia. Se o dia tem 12 horas e eu comemoro a virada do ano à meia-noite e a noite tem 12 horas, então complicou tudo. Não, não complicou. Eu que compliquei. Entendeu? Se Jesus falou que o dia tem 12 horas e acaba às 18 horas o dia, porque o sol vai embora, Deus deixou os dois luminares. Deus é o dono do sol, da lua, de tudo. Ele está no comando. É Deus que dá a hora que acaba o dia e a hora que começa a noite. É ele, não é o homem. Mas vai ver a história. Vai ver, lê o livro que não tem aqui na Bíblia. Nessa Bíblia nossa não tem. Só tem na Bíblia católica. A Bíblia católica ela tem 6 livros. Eu tenho a Bíblia católica aqui e é a que eu mais gosto. Ela tem 6 livros apócrifos. O que é livros apócrifos? São livros que não entraram no cânon. O que é cânon? O cânon é o que foi inspirado por Deus, mas são livros históricos. Leia primeiro Macabeus e você vai ver que o rei, o que ele fez com a mudança do horário, já isso há muito tempo atrás. Ele comemorava toda a virada à meia-noite, porque já para fazer as pessoas transgredirem o sábado. Presta atenção em Daniel 7:25. Por isso que eu falei para você que o estudo de Daniel 7:25 ele é muito comprido. Eu nem sei quantos minutos eu já falei aqui, mas eu não quero me passar muito, é muito comprido. Eu quero que você entenda primeiro a mudança do tempo, ok? A virada não é à meia-noite, a virada é às 18 horas, ok? E agora eu quero que você entenda que nós somos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. E ele que ensinou isso a todos nós. Segunda coisa que eu quero falar para você. Mudança do tempo é a mudança da lei. Eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Pensa comigo. Pensa comigo. Pensa comigo. Quando Deus abençoa e santifica alguma coisa, ela pode ser amaldiçoada? Presta atenção na minha pergunta.
Quando Deus santifica e abençoa e separa uma coisa, ele abençoou e santificou, essa coisa pode ser amaldiçoada por alguém? É uma pergunta que eu faço para você meditar. Medita nisso. Quando Deus santifica e abençoa alguma coisa, alguém pode amaldiçoar? Alguém pode? A mudança do tempo está nesse horário. Enganado. Então, quando Deus abençoa alguma coisa, está abençoado. Se ele quiser amaldiçoar, ele amaldiçoa, porque ele é Deus. Né? Se ele quiser, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Então, ele sempre é Deus. Então, se Deus abençoou e santificou alguma coisa, as pessoas não podem amaldiçoar isso. Eu quero que você agora leia vamos ler Gênesis 1, 27. Agora eu falei certo. Eu tô cego, o meu óculos tá ruim. Obrigado, Carol, viu? É Gênesis 1, 26, aquele lá, obrigado. Agora vamos ler Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Para pensar um pouquinho. Você e eu somos a imagem e semelhança de quem? De Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou. Lembra daquilo que eu falei no começo? Se eu não amar a Deus, entender o que ele fez comigo, entender que eu fui o espermatozoide mais rápido. Uau! Eu ganhei essa corrida! Milhões de espermatozoides, eu saí na frente! Eu sou um vencedor! E não tem outra pessoa igual eu. Eu sou a imagem. A Bíblia fala que Deus é espírito. Aí eu consigo entender o Filho. O Deus encarnado, vamos dizer assim, né? O Filho, quando Deus se. Quando em um determinado momento sai o Filho do Pai, numa eternidade que nós não podemos. Antes de tudo, de toda a criação, tem o Filho, o Pai e o Filho. A Bíblia fala que quando Jesus subiu aos céus, o apóstolo Paulo falou que ele subiu e está à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele está do lado do Pai dele. Quando perguntaram para Jesus assim, quando que você vai voltar? Jesus falou assim, ó, nem os anjos do céu, nem eu sei. Só o meu Pai que determina. Então, presta atenção. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, do Criador. A gente não veio do macaco. Nós somos criados, é criação. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Com certeza foi a galinha, porque Deus criou os animais primeiro. Essa pergunta eu era tão bobinho quando era criança. Meu pai perguntava para mim, veio o ovo? Não veio o ovo, pai. Eu, com 37 de anos, eu pude falar para ele que o que veio primeiro foram os animais, né? Deus criou os animais. E Deus, ele soprou, ele fez Adão com a sua própria mão no boneco de barro, e ele soprou dentro de Adão o fôlego, o espírito, o fôlego de vida. A palavra no original é o ruá, o espírito. E aí o homem se tornou uma alma vivente. Então, meu corpo e o fôlego que Deus me dá, eu me torno uma alma vivente. A gente vai fazer um estudo sobre alma. Então, eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. E no verso 28, fala assim, ó, que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os abençoou. Lembra que eu falei abençoou? O que está abençoado, está abençoado. Nós somos de Deus. Deus abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjugam a terra, dominem-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
e sobre todos os animais que se movem. Verso 29. Disse Deus: Eis que lhes dou todas as ervas, elas vos servirão de alimento. E Deus vai dando, e Deus vai falando aqui, ó. E no verso 31, eu quero que você leia o verso 31 comigo, o verso 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram a tarde e a manhã, e foi o sexto dia. E assim, Gênesis 2, capítulo 1, e assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Aí vem o verso 2 de Gênesis 2. Medita nisso. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia Deus descansou. Aí fala que Deus descansou. O verso 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Os animais não foram abençoados, as águas não foram abençoadas, a terra não foi abençoada, o mar não foi abençoado, as frutas não foram abençoadas. Deus abençoou o homem, e ele quer eu e você para ele. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Ele não é entrão. E Deus, ele fez o sábado. Deus, ele fez três coisas aqui com o sábado, ó. Descansou, abençoou e santificou o sábado. Descansou, abençoou e santificou. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Se Deus aparecer para você hoje, e falar assim para você: ó, tá vendo aquela cadeira que tá no canto da sala ali? Ninguém senta ali. Aquela cadeira é santa. Eu estou abençoando aquela cadeira. Eu estou santificando aquela cadeira, porque aquela cadeira é para você, que é a minha imagem e a minha semelhança. Se Deus aparecer para você hoje na sua casa e abençoar uma cadeira e falar assim, ó, ninguém pode sentar nessa cadeira, só você, porque ela está abençoada e santificada. Você deixaria alguém sentar nessa cadeira? Responde aqui para mim. Eu quero escutar a sua resposta. Você deixaria alguém sentar nessa cadeira que Deus abençoou só para você? Chegasse uma pessoa, sentasse ali, logo que a pessoa sentar, você deixaria essa pessoa sentar naquela cadeira que Deus falou assim, ó, ninguém pode sentar nessa cadeira, só você. Chegasse uma visita na sua casa e sentasse lá, você deixaria? A hora que a pessoa sentasse na cadeira, você ia falar assim, ai meu Deus, o que eu vou falar agora? E aí o Espírito Santo vai na cabeça e vai falar assim, ó, vai lá, fala para ele. Aí você ia chegar com muito amor. Aí você ia chegar com muito amor para essa pessoa e ia falar assim, olha, vem aqui. Você já vinha com outra cadeira na mão. Você já trazia outra cadeira. Aí você trazia outra cadeira e colocava do lado dele e falava assim, ó, senta aqui. Sabe por quê? Porque essa cadeira é santa. Essa cadeira é abençoada. Essa cadeira, ninguém pode sentar aí, porque essa cadeira é de Deus. É o meu cantinho de oração. Deus falou que só eu posso sentar aí. Senta nessa aqui. Você não deixaria ninguém sentar naquela cadeira, porque na realidade, ele abençoou aquela cadeira, ele santificou.
Isso ele fez no segundo capítulo da Bíblia. Não tinha judeu. Para de falar que sábado é para o judeu. Para. Olha o chifre pequeno de Daniel. Não adianta. Eu não vou conseguir. Ó, o, Daniel, o capítulo 7 de Daniel, acho que vai mais umas 4 lives aí para me acabar. Primeiro eu te expliquei da mudança do tempo. Estuda, medita no que eu falei. Escuta o vídeo de novo. Tá bom? Depois eu tô te falando da mudança da lei. Aquele chifre pequeno, vamos voltar lá para Daniel 7:25. Abre lá de novo. Eu já vou acabar, tá bom? Daniel 7:25. Daniel 7:25. Volta lá. Daniel 7:25 fala assim, ó. Fala assim, ó. Tá falando assim, ó. Eduardo. Quando você lê Daniel 7:25, coloca o teu nome na frente. Tá falando assim, ó. Eduardo. Vai surgir alguém que vai falar contra o Altíssimo, Eduardo. Vai surgir alguém que vai falar contra os santos do Altíssimo, Eduardo. E vai surgir alguém que vai tentar mudar o tempo e a lei. Ó, o tempo eu já expliquei. A lei eu estou explicando. Esse chifre pequeno que tem boca e olhos, ele fala contra a lei de Deus e ele muda a lei de Deus. Eu quero perguntar para esse grupo aqui. O que Deus abençoou, está abençoado ou não está? Está santificado ou não está? Sim ou não? Eu quero ver a resposta de todos aqui. Escreve aí embaixo. O que Deus abençoou, está abençoado ou não está abençoado? Está santificado ou não está santificado? Está ou não está? Lá em Gênesis está falando que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia, o Shabat, que quer dizer descanso, Shabat quer dizer descanso, Deus descansou, abençoou e santificou. Quem sou eu para falar que o sábado não é santo? Quem sou eu para falar que o sábado não deve ser guardado? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu na presença do Deus Todo-Poderoso? Será que eu sou algum doido de falar que o sábado não vale mais nada? De jeito nenhum. Eu estou do lado de Deus. Eu estou do lado de Deus. Eu estou do lado dele. Então eu te ensinei o tempo e te ensinei a lei. Agora me diga uma coisa. O mundo inteiro descansa em qual é o dia que o mundo para e descansa? Escreve aqui para mim. Qual é o dia que o mundo para e descansa? O mundo inteiro, a grande maioria. Qual é o dia de descanso? Escreve aqui embaixo. Qual é o dia que o mundo inteiro para, que o mundo reverencia, que o mundo para? Esse é o dia de descanso. Quando eu falo dia de descanso, Deus foi muito inteligente quando ele fez o homem. Ele falou, trabalhar 6 dias e um dia vai descansar. É isso daí. Domingo. A Ana falou domingo. Carol, domingo. Aline, domingo. Domingo. Bom, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. O domingo é o dia que o mundo para. Agora eu quero que você reflete no que eu vou te falar. Qual é o dia que o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, abençoou, santificou e separou para a gente? Que somos a imagem dele e semelhança dele. Este chifre pequeno, que tem boca e olhos, olha o que ele faz. Daniel 7:25, lê lá comigo. Daniel 7:25, ó. Eduardo, esse chifre pequeno vai falar contra o teu Deus Criador.
ele vai perseguir os santos. E daqui a pouco nós vamos ler quem são os santos. Ele vai mudar o tempo e a lei. O tempo é a virada do ano maluca. A Bíblia fala que a virada é no pôr do sol e no nascer do sol. Ponto. A lei, ele trocou a guarda do sábado para o domingo. O mundo reverencia o domingo. E deixa eu te falar, essas pragas que estão caindo aí, gafanhoto, a turma fala 7 pragas, esquece. Esquece. Escuta o que eu vou falar para você. Vai haver ainda um decreto dominical, onde todos serão obrigados a guardar o domingo. Esse decreto vai vir, por que que vai vir? Porque vai começar a vir muita doença para a terra, como o coronavírus, esse negócio de gafanhoto, vai começar a vir muita doença. E a autoridade máxima em religião no mundo vai falar porque os filhos de Deus não estão reverenciando o domingo e Deus está mandando essas pragas para a terra. Escuta o que eu estou te falando. Esse chifre pequeno vai falar isso. Então, quando você lê Daniel 7:25, é uma pessoa que fala contra Deus, uma pessoa que fala contra os santos, uma pessoa que muda o tempo e que muda a lei. Mas quem são os santos do Altíssimo? Quem são os santos do Altíssimo? Será que o santo é aquele pastor maluco quebrou uma santa lá? Quem são os santos do Altíssimo? Porque em Daniel 7:25, leia a tua Bíblia aí comigo, ó. Vai surgir alguém que vai falar contra o santo, contra o Altíssimo e vai oprimir os seus santos. Vai mudar os tempos e as leis. E os santos serão entregues na mão dele por um tempo, tempos e meio tempo. Não dá nem para falar desse tempo e meio tempo hoje, que já deu 1h05 de live. Hoje eu já passei do que eu queria. Depois a gente continua. É profético isso. Agora eu quero terminar e explicar para vocês quem são os santos do Altíssimo. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. O último livro da Bíblia. Apocalipse. Márcia, abre aí, Márcia, a tua Bíblia, Márcia. Maura, abre a Bíblia no livro de Apocalipse 14. Regina, Cristiane Rossetti, abre a Bíblia no Apocalipse 14. Vamos, Jorge. Vamos abrir essa Bíblia aí. Vamos abrir essa Bíblia de Apocalipse 14. Vamos lá. Vamos ver quem são esses santos que esse chifre vai perseguir. Mas a vitória é certa, né? Porque Daniel fala que o reino de Deus virá. Quem são esses santos? Apocalipse 14. Verso 12. Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14, verso 12, fala assim: aqui está a perseverança dos... O que está escrito na tua Bíblia aí? Aqui está a perseverança dos... O que está escrito na tua Bíblia? Dos santos. Aí a Bíblia, ela fala quem são os santos. Aqui está a perseverança dos santos, dos que obedecem os mandamentos de Deus e permanece fiéis em Jesus. Amém? É isso. Daniel capítulo 7 é um alerta para os filhos do Altíssimo. Daniel capítulo 7, Daniel está querendo dizer assim, olha, vocês que são a imagem e semelhança de Deus, cuidado. Vai surgir alguém que vai falar contra o seu Criador. Vai surgir alguém que vai perseguir os santos do Altíssimo. Vai surgir alguém que vai mudar os tempos e as leis. Não é?
e vai perseguir esses santos. Quem são esses santos? Apocalipse 14, 12. Fala assim: aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Meus queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vou finalizar contando uma historinha para vocês. Eu gosto de história. Guarde os mandamentos de Deus. Muito bem, Jorge. Eu gosto de história. O pai foi viajar e voltou da viagem. E a hora que ele entrou em casa, ele tinha uma filhinha de 2 anos de idade. A hora que o pai chegou, a filhinha veio correndo abraçar o pai. Oi, papai, papai, papai. E o pai deu aquele abraço nela. A menina falou assim: papai, eu tenho uma novidade para o senhor. O pai falou: é mesmo? Uma novidade? O que é, filha? Aí a menininha falou assim: papai, eu aprendi a escrever. O pai dela falou: nossa, que maravilha! Você aprendeu a escrever com quem? Ela falou assim: sozinha, papai. Que maravilha! Olha, escreve alguma coisa lá para o pai ver. Ela foi, pegou um papel, uma folha de sulfite, escreveu lá, fez um monte de garrancho lá. Nem médico conseguia decifrar o que ela desenhou naquela folha de papel, né? E quando ela mostrou aquilo para o pai olhou para aquilo e falou: meu Deus, o que eu vou falar para ela, né? Aí a hora que o pai olhou aquele rabisco que não dava para entender nada, 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 o pai falou assim: nossa, que coisa linda que você escreveu aqui. Que coisa maravilhosa, filha. Parabéns, parabéns. Aí ela falou assim: papai, o que está escrito aí? Aí ele falou assim: ó, aqui está escrito assim, que você não sabe escrever, mas que um dia você será uma grande escritora. Presta atenção na moral da história. O papai é Deus, o pai, o nosso pai todo-poderoso. Nós somos essa filhinha que a gente não sabe nada. A gente está aqui pela misericórdia. A gente está no mundo onde tem 40 mil religiões, cada um fala uma coisa. Nós não sabemos escrever. Mas se nós nos apegarmos a Deus, estudarmos a tua palavra, colocar o nosso joelho no chão e pedir para Ele nos orientar, Ele vai direcionar a gente no caminho correto. Coloca o teu joelho no chão e fala: meu Deus, o que eu aprendi hoje é verdade ou é mentira? Fala com Deus, conversa com Deus, abre o teu coração. Seja que nem aquele pai inteligente. Que resposta inteligente! Que resposta inteligente que aquele pai deu para aquela criança, né? Então, é assim a nossa caminhada com Deus. A gente não sabe ainda muita coisa, mas devagarzinho a gente vai subindo degrau a degrau e aprendendo a história da vida. Eu quero finalizar com uma oração e orar por todos nós e por aqueles que estão buscando verdadeiramente a Deus. Um abraço a todos, fica com Deus, eu vou fazer uma oração, tá bom? Grande Deus e Pai, Criador do céu e da terra. Grande Pai, nós queremos fazer a Tua vontade, mas nós somos ensinados a fazer tudo errado, meu Deus. Ensina-nos passo a passo, Pai, a andar no Teu caminho. Nos dê a mão, envia o Teu Santo Espírito para que a gente possa entender a Tua palavra e esteja conosco nesse santo dia de sábado. Esse dia que o Senhor abençoou e santificou e separou para os Teus filhos. Eu creio nisso, creio na Tua verdade e creio na Tua palavra. E oro por todos aqui dessa live e por todos do nosso grupo e por todo esse mundo, meu Pai, que venha compreender a Tua mensagem. Nós oramos no nome do Messias. Amém. Valeu, turma. Boa noite.